Olá, meu nome é Letícia, sou estudante de Medicina Veterinária da PUC Minas. Vou apresentar o relato de caso sobre método de reparação de rachaduras no casco a partir da técnica de flutuação de talões. De modo geral, as rachaduras de casco são bastante comuns em defeitos de estojo córneo e podem levar o animal a apresentar alterações no sistema locomotor. E no caso de animais atletas, por exemplo, as consequências são ainda piores pela necessidade de interromper o treinamento e gerar uma queda de desempenho. Tratando-se das causas, as rachaduras têm origem na coroa do casco, se estendem pela parede e uma consequência ainda pior é a possibilidade de atingir a derme, ou seja, conforme a rachadura se aprofunda, pode gerar uma infecção, uma inflamação, o animal ter manifestação de dor, ou seja, os cascos ficam cada vez mais vulneráveis conforme a profundidade dessa rachadura. E isso acontece por exemplo, ferrajamento e cascamento inadequados, porque altera-se o equilíbrio do casco e isso vai predispor a crescimentos excessivos e não homogêneos desse casco. Outra causa relacionada são cascos excessivamente secos ou molhados, ou então alguns danos pré-existentes, como, por exemplo, traumas na coroa, na derme, rotação de falange, entre outros. Então, o objetivo desse trabalho é relatar um caso de rachadura medial do casco de um equino, que optamos pela reparação por meio de uma aplicação da técnica de flutuação de talões. Nesse relato de caso, foi atendido um cavalo da raça manga larga machador que apresentava claudicação no membro torácico esquerdo. Como é possível observar nessa imagem, é uma rachadura de casco na região medial da muralha, que atinge desde a coroa até a região palmar. No exame clínico, quando foi feito o bloqueio do nervo digital palmar, o animal apresentou melhora na claudicação e no pinçamento do casco nessa região, ele manifestava dor intensa. Então, concluímos que, por casqueamentos inadequados, com talões balanceados de forma incorreta, alterações angulares no casco, que inclusive afetaram a banda coronária e a própria coroa do casco, todos esses fatores em conjunto contribuíram para que tivesse uma distribuição desuniforme do peso do cavalo sobre o casco, ou seja, essa região acabou recebendo maior impacto e foi justamente nessa região que estava sujeita a lesões. No que se refere ao tratamento dessa ferida, é um fator complicado, porque envolve condições específicas de anatomia, da função das estruturas do casco, a própria localização do casco, e se tratando de uma rachadura, com a possibilidade de atingir estruturas mais internas, como eu havia dito, as lâminas, por exemplo, que são sensíveis, facilmente pode se desenvolver um processo inflamatório, um processo exudativo. Então, em função de todas essas considerações, a equipe buscou uma alternativa que fosse efetiva, mas ao mesmo tempo que não fosse tão complexa a ponto de poder causar outros problemas secundários. E também uma alternativa que fosse fácil de aplicação, ao contrário do que foi citado no artigo de outras literaturas que envolvem recursos mais complexos, como, por exemplo, alguns fios de ácido inoxidável, algumas placas de metal, compostos de fibra, acrílico, alguns parafusos. Então, buscou-se uma alternativa que conferisse resistência adequada para resolver essa rachadura, com poucas aplicações, com facilidade na técnica e principalmente para ter uma rápida resolução desse caso. Como é possível identificar nessas imagens, a evolução significativa com apenas 24 dias, e isso também reduz os custos para o proprietário. Feito o diagnóstico, tratando-se de uma rachadura com lesão de estorno córneo crônica, a equipe optou pela utilização de uma ferradura do modelo Spider, que é essa aqui da foto, e essa ferradura foi escolhida porque ela possibilita um bom suporte na região palmar do casco, e a adição desse silicone de condensação na região da ranilha faz com que o centro de pressão do casco se desloque palmarmente,
Ou seja, ele consegue propiciar, além de um suporte na região, uma distribuição de cargas. E isso é importante justamente para a realização da técnica de flutuação de talões. E essa técnica ela é feita utilizando-se de forma intencional na área da muralha e de solo do lado que foi acometido pela rachadura, de forma que o casco não vai ter contato direto com a ferradura, ou seja, vai existir um espaço que não vai estar recebendo impacto. E, na verdade, esse espaço vai estar disponível para um crescimento gradual do casco, deslocando-se ele na região da rachadura, distribuindo as cargas. E, por fim, essa imagem, ao final do tratamento, onde houve uma completa remissão da lesão e reconstituição da muralha na região medial, onde foi acometido pela rachadura, na região palmar e também na coroa do casco. Então, a técnica de escolha, e que foi o objetivo demonstrado nesse trabalho, foi a eficácia da técnica de flutuação de talões na correção dessa rachadura, que é uma técnica simples, ou seja, ela não demanda recursos muito complexos, ela é facilmente aplicada, ela reduz os custos e, além disso, é uma forma de aproximar o trabalho entre ferradores, médicos, veterinários para a resolução correta e científica desses casos, com, claro, utilizando técnicas corretas. Essas foram as nossas referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção.